Como silenciar o seu crítico interior e parar de se auto-sabotar. Existe uma voz que não grita, mas fere. Ela não precisa levantar o tom para paralisar. Vive dentro da mente, disfarçada de prudência, mas camufla julgamento. Sussurra: você não é bom o suficiente. Vai dar errado de novo. Vão perceber que você é uma farsa. E, antes mesmo que o passo seja dado, essa voz já construiu um muro invisível entre você e a possibilidade de tentar. Essa é a voz do crítico interior. Não é um inimigo externo, não é o outro apontando o dedo. É você contra você. Uma parte sua que em algum momento da vida acreditou que precisava ser dura para sobreviver, rígida para ser aceita, exigente para ser amada, mas que, hoje, repete esse script automático mesmo quando o perigo já passou. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde errar era falhar e chorar era fraqueza, onde ser comparado era rotina e ser elogiado era raro. Então, para evitar dor, você aprendeu a se vigiar antes que o mundo fizesse isso por você. Criou essa figura interna que fiscaliza, cobra, pune e muitas vezes mente. A psicologia ensina que essa voz não nasce com a gente. Ela é aprendida. A espiritualidade, por sua vez, nos lembra que podemos desaprender. Que a mente, por mais barulhenta que seja, não é a nossa essência. Que existe um espaço silencioso por trás de todo pensamento, onde habita a paz que não julga e a consciência que observa. Não se trata de calar o crítico interior à força. Trata-se de escutá-lo com presença, reconhecê-lo com compaixão e então decidir não obedecer. Não é lutar contra ele, mas acolher sua origem e lembre-se de que há algo maior em você do que essa voz. Algo que sabe profundamente que você não precisa ser perfeito para ser digno, que o erro não diminui seu valor, que você já é suficiente, mesmo quando duvida disso. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 7 reflexões sobre o crítico interior. Vamos entender por que essa voz existe, como ela se disfarça e, principalmente, como você pode responder a ela com mais equilíbrio, leveza e amor. Porque a verdadeira liberdade não é silenciar a mente, mas aprender a não ser dominado por ela. De onde nasce o crítico interior? A origem psicológica e emocional dessa voz. Ninguém nasce se odiando. Nenhuma criança chega ao mundo se sentindo insuficiente, culpada ou pequena demais. Pelo contrário, os primeiros anos de vida são marcados por um senso de completude, presença e confiança, quase sagrados. O bebê não se questiona se merece amor. Ele simplesmente chora quando precisa, sorri quando está satisfeito e se expressa com autenticidade total. Mas com o tempo, essa liberdade vai sendo moldada por experiências. E é nesse processo que nasce o crítico interior. Não como uma essência má, mas como um reflexo das vivências que deixaram marcas, especialmente aquelas ligadas à forma como fomos vistos, corrigidos e acolhidos durante a infância. Imagine uma criança que, ao errar, é exposta ao ridículo, que ao mostrar tristeza, ouve que está exagerando, que ao expressar dúvida, é comparada a quem faz melhor. Essa criança, aos poucos, aprende que para ser aceita, precisa conter emoções, esconder fragilidades e se antecipar ao julgamento externo. Assim, cria-se um sensor interno, uma voz que julga antes que o outro julgue. Uma tentativa de autoproteção, que com o tempo se transforma em prisão. A psicologia cognitivo-comportamental chama isso de esquemas de crença disfuncionais. São estruturas mentais formadas por experiências repetidas que nos levam a interpretar o mundo, os outros e a nós mesmos de forma distorcida. O crítico interior é, muitas vezes, a materialização dessas crenças. Se eu errar, vou ser rejeitado. Se eu me mostrar, vão me humilhar.
Se eu não for o melhor, serei abandonado. Essas frases internas não surgem do nada. Elas ecoam o que foi vivido, mas não são apenas as experiências dolorosas que alimentam o crítico interior. Às vezes, até ambientes aparentemente saudáveis contribuem para essa formação. Pais que cobravam demais, mesmo com amor, podem ter ensinado que o valor está no desempenho. Professores que elogiavam apenas resultados excelentes podem ter reforçado a ideia de que bom nunca é suficiente. Assim, mesmo sem violência ou rejeição explícita. A criança vai absorvendo a ideia de que precisa se esforçar constantemente para merecer aprovação. Com o tempo, essa lógica se internaliza. E aí, mesmo que o contexto mude menos, mesmo que hoje você esteja cercado de pessoas que te amam, que te validam, que te aceitam, menos a voz crítica continua ativa. Porque não é mais o outro que exige, é você. Você se tornou aquilo que um dia te feriu. Não por maldade, mas por hábito. Um hábito emocional que muitas vezes passa despercebido. A espiritualidade contemporânea nos convida a olhar para essa voz com mais presença. Eckhart Tolle nos lembra que há uma diferença entre você e os seus pensamentos. O crítico interior é um pensamento, um padrão mental. Ele não é a sua identidade. Ele acontece na mente, mas não é o que você é. E quando você consegue observar esse crítico sem se confundir com ele, algo começa a se transformar. É como se, pela primeira vez, você enxergasse a criança ferida por trás da voz dura, o perfeccionista que só quer ser visto, o comparador que morre de medo de não ser amado, o punitivo que ainda carrega culpas que nunca foram acolhidas. E nesse olhar compassivo, nasce o início da cura. O crítico interior não é um inimigo a ser derrotado, é um mensageiro que clama por escuta, uma parte sua que foi condicionada a se proteger da dor, mesmo que isso hoje custe sua paz. Você não precisa silenciar essa voz à força, mas pode aprender a reconhecer quando ela está falando, de onde ela veio, e escolher não seguir cegamente suas ordens. Pode olhar para ela e dizer, com firmeza e compaixão, eu entendo que você está tentando me proteger, mas agora eu sei que não preciso mais viver com medo. O caminho da maturidade emocional passa por esse ponto, perceber que nem todo pensamento merece crédito, nem toda autocrítica é verdade e nem toda voz que mora em você precisa ser obedecida, porque no fundo você não está quebrado, você está condicionado. E tudo o que é aprendido pode ser transformado com consciência, paciência e amor. As máscaras do crítico interior. Os 5 disfarces mais comuns da voz que sabota. O crítico interior não tem apenas uma forma. Ele é astuto, flexível e se adapta às circunstâncias da sua história. Em alguns momentos, se apresenta como um perfeccionista exigente. Em outros, como um pessimista crônico, um comparador obsessivo ou até um juiz cruel do seu passado. Reconhecer essas diferentes máscaras é fundamental para que você não confunda essa voz com a sua própria consciência. Porque o maior perigo do crítico interior é justamente esse. Ele se disfarça de realismo, de autoconhecimento, até de responsabilidade, mas por trás do tom sério e racional, há rigidez, medo e autossabotagem. A primeira máscara é a do perfeccionista. Ele se manifesta quando você conquista algo e, em vez de celebrar, sente que não foi o suficiente. Você entrega um projeto importante, mas sua mente sussurra que poderia ter feito mais. Recebe um elogio, mas logo pensa que enganou as pessoas. O perfeccionista acredita que a única forma de ser aceito é atingir um ideal inalcançável. Ele não quer que você cresça.
quer que você se consuma tentando se provar, e a consequência disso é o esgotamento, a ansiedade, o autoabandono. A segunda máscara é a do catastrófico. Essa voz aparece antes mesmo de você agir. Ela antecipa o fracasso, imagina os piores cenários e diz que não adianta tentar, porque vai dar errado. Você pensa em começar algo novo, mas é dominado por pensamentos como: e se não dar certo? E se eu passar vergonha? E se for um desastre? O catastrófico não quer te proteger, ele quer te paralisar. E muitas vezes consegue. Quantos sonhos foram abortados antes mesmo de nascer por causa dessa voz? A terceira máscara é a do comparador. Ele está sempre olhando para fora e dizendo que o outro é melhor. Você abre as redes sociais e sente que está atrasado. Vê a conquista de alguém e sente que falhou. O comparador transforma cada sucesso alheio em uma evidência da sua suposta inferioridade. E o mais cruel é que ele não permite que você reconheça o seu próprio caminho, o seu próprio ritmo, as suas singularidades. Ele te arrasta para um jogo onde você sempre sai perdendo, porque a régua é sempre a do outro. A quarta máscara é a do punitivo. Essa voz vive no passado. Ela traz à tona cada erro, cada falha, cada arrependimento, como se você ainda precisasse pagar por isso. Diz coisas como: você não merece ser feliz depois do que fez. Você estragou tudo e agora é tarde demais. O punitivo é a voz da culpa que não cicatrizou, e quando não reconhecida, ela se transforma em autoexigência tóxica, sabotagem de relacionamentos e até comportamentos autodestrutivos. Essa voz aprisiona a alma em um tribunal sem fim, onde nunca há absolvição. A quinta máscara é a do invalidante, talvez a mais sutil de todas. Essa voz surge quando você expressa uma dor ou uma necessidade e ela diz: para com isso, não é nada, você está fazendo drama, tem gente pior. O invalidante faz com que você duvide do que sente, faz com que você se cale, que reprima suas emoções e esconda até de si mesmo o que está sentindo. O resultado: uma desconexão profunda da sua própria verdade emocional, um afastamento da própria alma. Cada uma dessas vozes nasceu de um lugar. Nenhuma delas surgiu do vazio. Elas foram construídas a partir de experiências, ambientes e narrativas que você ouviu ou viveu por muito tempo. Mas agora que você as reconhece, pode começar a desativar esse piloto automático. Pode começar a notar quando elas surgem, como se manifestam, e o mais importante, que você não precisa mais obedecê-las. O autoconhecimento não é sobre eliminar essas vozes, mas sobre desenvolver um espaço interno que seja capaz de observá-los com clareza. Quando você nomeia uma voz, isso é o meu perfeccionista falando. Isso é o meu comparador em ação. Você já não está mais 100% identificado com ela. Você criou um espaço entre o pensamento e quem o observa. E esse espaço é onde nasce a liberdade. A espiritualidade nos lembra que esse espaço é o lugar onde habita o silêncio, a consciência pura, a alma que assiste sem julgamento. Quando você se ancora nesse lugar, nenhuma voz, por mais convincente que pareça, tem mais o poder de definir quem você é. Você não é a sua crítica, você é a presença que a escuta. E é essa presença que pode escolher, com firmeza e doçura, dar novos contornos ao seu diálogo interno. Ao fazer isso, você se aproxima de si com mais humanidade, mais verdade, mais paz. A ilusão da verdade absoluta. Por que acreditamos tanto nas críticas que vêm de dentro? O crítico interior é convincente. Ele não grita, mas tem o tom exato para soar como verdade. Ele não precisa de provas,
apenas insinua. E o mais perigoso, ele fala com a voz da sua própria mente. Quando alguém externo te critica, existe um espaço de separação. Você pode considerar, refletir ou até ignorar, mas quando a crítica vem de dentro, ela atravessa essa barreira. Parece incontestável, parece quem você é. E aí nasce a armadilha. Acreditar que tudo o que você pensa sobre si mesmo é verdade. A mente humana, por sua natureza, tende a construir narrativas. Nós não registramos apenas fatos. Nós interpretamos, criamos histórias para dar sentido ao que vivemos. E essas histórias, quando repetidas, se tornam crenças. A repetição constante de pensamentos, como eu sou um fracasso, ninguém me ama de verdade, eu sempre estrago tudo, vai construindo uma narrativa interna tão forte que começa a parecer realidade. A psicologia chama isso de distorções cognitivas. São padrões mentais distorcidos que moldam a forma como percebemos a nós mesmos, os outros e o mundo. E o crítico interior é mestre em utilizá-las. Ele usa a generalização. Você nunca acerta. O filtro mental só vê o que deu errado. A personalização, tudo é culpa sua. E a leitura mental, eles pensam que você é incompetente. Nenhuma dessas afirmações é um fato, mas quando não questionadas, se tornam lentes que distorcem tudo que você vê. E por que acreditamos tanto nessa voz? Porque ela se formou cedo. Crescemos ouvindo mensagens explícitas ou implícitas de que era preciso se esforçar mais, ser mais forte, agradar mais. Em algum ponto da infância ou da adolescência, associamos amor e pertencimento à performance. E a mente, na tentativa de nos manter em segurança emocional, gravou essas mensagens como verdades absolutas. Mas existe outro motivo ainda mais sutil: o hábito emocional. Quando um pensamento é repetido muitas vezes, o cérebro cria um atalho, uma rota neural, que faz com que ele surja automaticamente. Ou seja, mesmo que você racionalmente saiba que aquela crítica interna não faz sentido, ela ainda assim aparece, porque foi reforçada por anos. Não se trata de fraqueza, trata-se de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se moldar com base nos padrões que mais se repetem. E é aqui que entra o papel da consciência. Porque a boa notícia é que tudo o que foi aprendido pode ser reconfigurado, mas não através da negação ou da luta, e sim através da observação. Eckhart Tolle nos ensina que a consciência é como a luz. Quando você observa um pensamento com presença, ele perde o poder de te dominar. Quando você diz internamente, isso é só um pensamento, não é uma verdade, você rompe o ciclo automático. Christian Dunker, na filosofia psicanalítica contemporânea, diria que o sofrimento não está no pensamento em si, mas no quanto nos identificamos com ele. O que nos machuca não é o crítico interior existir, mas o fato de tomarmos sua voz como nossa única identidade. Quando você percebe que pode escutar essa voz sem obedecê-la, você dá o primeiro passo rumo à autonomia emocional. Há uma frase que resume esse ponto com precisão: nem tudo que você pensa é verdade, e nem toda verdade precisa ser dita do jeito mais cruel. O crítico interior muitas vezes exagera, distorce, dramatiza. Ele não busca a verdade, ele busca o controle. E controlar, nesse caso, significa evitar a dor do erro, da rejeição, do fracasso. Mas ao tentar evitar a dor, ele também bloqueia a vida. A cura começa quando você passa a escutar a si mesmo com uma nova escuta. Uma escuta sem julgamento. Uma escuta que acolhe, mas também confronta. Uma escuta que diz: sim, eu tenho medo. Sim, eu falhei, mas isso não me define.
Esse tipo de presença transforma. Não porque silencia o crítico de uma vez por todas, mas porque você começa a responder a ele com mais maturidade. A espiritualidade nos lembra que por trás de todo pensamento há o silêncio. E nesse silêncio não há acusações. Há apenas presença. Quando você toca esse lugar, mesmo por instantes, o crítico interior perde o trono, porque você se reconecta com algo maior do que qualquer narrativa que a mente possa contar. A sua própria essência. Você não é o que pensa. Você é o que percebe que está pensando, e essa consciência é o início de toda libertação. Como o crítico interior afeta seus relacionamentos, seu corpo e sua energia vital. Você pode até pensar que o crítico interior é um problema só seu, que ele vive trancado dentro da sua mente e não interfere no mundo lá fora. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque tudo o que você não acolhe em silêncio, você acaba projetando em voz alta, menos nas suas relações, nas suas decisões, no modo como ocupa espaço no mundo. O crítico interior não afeta apenas sua autoestima. Ele afeta sua forma de amar, de trabalhar, de confiar e de se permitir ser visto. Ele se infiltra na forma como você se relaciona com os outros, como reage aos conflitos e até mesmo como percebe o seu próprio corpo. Pense em alguém que vive sob o domínio da autocrítica perfeccionista. Essa pessoa dificilmente consegue descansar, sente que precisa estar sempre fazendo mais, dando mais, provando mais. E isso se reflete nos relacionamentos. Ela pode ser alguém que se doa em excesso, que carrega culpas que não lhe pertencem, que sente que precisa ser impecável para ser amada. O resultado é exaustão, frustração e uma solidão escondida atrás de sorrisos e produtividade. Ou imagine alguém que convive com o crítico comparador. Essa pessoa olha para o parceiro, para os amigos, para os colegas de trabalho e sempre se sente inferior. Sente que está atrás, que está errada, que nunca vai ser suficiente. E essa insegurança constante pode gerar ciúmes, necessidade de validação, baixa tolerância a elogios alheios e uma autodepreciação que sufoca a espontaneidade. O crítico punitivo também deixa marcas profundas. Pessoas dominadas por essa voz tendem a sabotar vínculos afetivos por acreditarem que não merecem amor, que vão estragar tudo, que não tem valor suficiente. E mesmo quando recebem afeto genuíno, têm dificuldade de confiar, criam barreiras, se retraem, se punem, porque lá no fundo ainda acreditam que precisam pagar por algo que aconteceu no passado. Nos relacionamentos familiares, o crítico interior costuma se manifestar na forma de repetições inconscientes. Muitas vezes, quem foi criticado em excesso na infância acaba reproduzindo o mesmo padrão com os filhos, mesmo sem querer. Ou então, quem cresceu sem espaço emocional se vê buscando esse acolhimento em parcerias afetivas que nunca entregam o que prometem. É um ciclo silencioso de dor e busca, mas o impacto não para por aí. O corpo também sente. A medicina psicossomática já mostrou que pensamentos recorrentes de autocrítica estão associados ao aumento de cortisol, o hormônio do estresse. Isso afeta o sono, a imunidade, a digestão, a libido e o equilíbrio geral do organismo. Muitas vezes, o corpo começa a gritar o que a mente não consegue calar. Tensão muscular, dores crônicas, cansaço constante, enxaquecas, distúrbios alimentares. Tudo isso pode ser reflexo de um diálogo interno cruel. E o mais sutil de todos os efeitos talvez seja no campo da energia vital. A autocrítica constante mina sua vibração, sua confiança
sua presença. Você deixa de ocupar espaço no mundo como quem está inteiro, passa a se encolher, a hesitar, a duvidar da própria intuição e, pouco a pouco, vai se desconectando da alegria de simplesmente ser quem se é. É como se a voz do crítico interior cortasse o fio direto que te liga à tua própria alma. A vida fica opaca. Os encontros perdem profundidade. As oportunidades passam despercebidas, porque você está ocupado demais tentando se proteger de um julgamento que, muitas vezes, nem está acontecendo. Fora menos, está só dentro. A espiritualidade contemporânea nos lembra que toda relação é um espelho. Quando você se trata com dureza, atrai relações duras. Quando se julga o tempo todo, tende a se cercar de pessoas que fazem o mesmo. Mas quando você começa a se olhar com mais gentileza, a vibrar com mais verdade, naturalmente passa a criar conexões mais autênticas. Alexander Moreira Almeida, ao refletir sobre a interseção entre ciência e espiritualidade, fala sobre a importância de integrar as dimensões biológica, psicológica, social e espiritual do ser. O crítico interior é uma ferida que atravessa todas essas camadas, mas também pode ser um ponto de partida, um convite para se olhar com mais profundidade, para entender que curar essa voz não é só sobre se sentir melhor, mas sobre viver melhor, menos com mais saúde, mais presença, mais verdade. Não existe vida plena com um coração em guerra, não existe vínculo saudável com uma mente em autodefesa constante. A paz nos relacionamentos começa dentro, e essa paz nasce quando você aprende a sustentar um novo tipo de presença consigo mesmo. Uma presença que observa sem julgar, que acolhe sem se culpar, que respira antes de reagir. Não é fácil, mas é possível. E tudo começa com uma escolha. A escolha de não acreditar em tudo o que a sua mente diz, de reconhecer a dor sem se identificar com ela, de construir, pouco a pouco, um espaço interno que seja mais leve do que as memórias que te trouxeram até aqui. Porque você não é apenas um produto do que viveu. Você é, sobretudo, a consciência que pode transformar o que ainda vive dentro de você. O início da cura. Como desenvolver presença e consciência diante do crítico interior. A mente grita, a presença sussurra. E o caminho para a cura do crítico interior começa justamente por essa inversão. Sair do barulho do julgamento interno e entrar no silêncio da observação consciente. Parece simples, mas não é. Porque estamos condicionados a reagir automaticamente aos pensamentos, especialmente aqueles que nos ferem. É como se já estivéssemos programados para acreditar, sem filtro, em tudo o que a mente diz. Mas existe uma chave poderosa e silenciosa para quebrar esse ciclo: presença. Estar presente não significa ignorar a dor ou fingir que a voz crítica não existe. Pelo contrário, estar presente é acolher, é olhar de frente, é, com gentileza, dizer para si mesmo: eu estou vendo isso, eu percebo esse pensamento, eu noto essa dureza, mas eu não preciso segui-la. A primeira prática que transforma é a nomeação consciente. Toda vez que a voz do crítico aparecer, tente dar nome a ela. Ao invés de se perder no pensamento, eu sou um fracasso, diga internamente: essa é a voz do meu crítico punitivo tentando tomar espaço. Quando você nomeia, você cria distância. E essa distância é onde nasce a liberdade. Você deixa de ser a crítica e passa a ser o observador. A segunda prática é a pergunta disruptiva. Isso é um fato ou é uma interpretação? A mente adora criar narrativas absolutas, baseadas em momentos isolados. Um erro se transforma em identidade. Um tropeço vira sentença.
Quando você se pergunta se aquilo que está ouvindo internamente é um fato real ou apenas uma história emocional construída pelo medo, você retoma o comando. Você instala lucidez no automático. A terceira prática é uma das mais transformadoras: a pausa consciente. Antes de reagir, respire. Antes de se criticar, silencie por um instante. Antes de tomar decisões baseadas em pensamentos duros, dê um passo atrás. A pausa não é passividade, é poder, é a maturidade de não se deixar arrastar por impulsos internos que, muitas vezes, só querem repetir padrões antigos. Essas práticas podem parecer pequenas, mas são revoluções silenciosas, porque, quando repetidas, criam novas rotas no cérebro. A neurociência confirma: o cérebro se modifica conforme os caminhos que escolhemos trilhar repetidamente. E a espiritualidade ecoa isso com outras palavras. O que você alimenta dentro cresce. E há algo ainda mais profundo nesse processo. Quando você começa a desenvolver essa nova relação com a sua mente, uma nova identidade se revela. Uma identidade que não está baseada na performance, no medo ou na comparação, mas na consciência que assiste, na presença que sustenta, no ser que existe, antes de qualquer pensamento. Eckhart Tolle chama esse espaço de o agora. E é no agora que o crítico interior perde a força. Porque o crítico vive de passado e de futuro. Ele se alimenta do erro que já aconteceu ou do medo do que pode acontecer. Mas ele não sobrevive no presente absoluto, onde tudo é simplesmente o que é. A psicologia contemporânea também aponta para essa direção. Terapias baseadas em mindfulness, como a ectoterapia de aceitação e compromisso, mostram que quanto mais resistimos aos nossos pensamentos, mais presos ficamos a eles. Mas quando os observamos sem lutar, eles perdem o domínio. Não porque desaparecem, mas porque deixam de comandar. Christian Dunker costuma dizer que a mente precisa de um espaço entre o estímulo e a resposta para amadurecer. É esse espaço que nos torna humanos, que nos permite agir e não apenas reagir. E esse espaço se abre toda vez que você escolhe escutar a sua mente com consciência e não com submissão. Não se trata de criar uma guerra interna contra a autocrítica. Isso só reforça o ciclo de dor. Trata-se de criar um novo relacionamento com ela. Um relacionamento baseado em escuta, em presença, em clareza. Porque o crítico interior é parte da sua história, mas não precisa mais definir o seu caminho. Você pode aprender a viver com essa voz, sem viver por causa dela. Pode escutá-la sem obedecê-la. Pode até acolhê-la, como quem reconhece uma criança assustada que aprendeu a se proteger do pior jeito que pôde. E nesse gesto de presença silenciosa, nasce a cura, não a cura que apaga, mas a que integra. A que olha para dentro e diz: eu estou aqui, eu te vejo, mas agora quem guia sou eu. Esse é o início da liberdade real, quando você deixa de ser prisioneiro da mente para se tornar mestre da sua escuta. O poder da autocompaixão, curando a dor de ser inimigo de si mesmo. Se você falasse com um amigo da mesma forma que fala consigo mesmo, essa amizade existiria? Se alguém errasse na sua frente e dissesse: sou um fracasso, nunca acerto, mereço sofrer, o que você faria? Provavelmente acolheria, diria que todos erram, ofereceria compreensão, mas quando o erro é seu, por que a resposta muda tanto? Por que o carinho que você oferece ao outro não chega até você? A resposta está na ausência de autocompaixão. Autocompaixão não é se fazer de vítima, não é desculpar tudo, não é falta de
Responsabilidade é coragem emocional, é maturidade espiritual, é escolher se tratar como um ser humano em processo e não como um projeto inacabado que precisa ser corrigido o tempo todo. A psicóloga Kristin Neff, uma das maiores estudiosas da autocompaixão no mundo, descreve esse conceito como um tripé: bondade consigo mesmo, senso de humanidade comum e atenção plena. Bondade para reconhecer que a dor merece cuidado. Humanidade para entender que o erro faz parte da vida de todos. E atenção plena para perceber quando a autocrítica está assumindo o controle. Sem autocompaixão, o crítico interior domina, porque ele se alimenta justamente da falta de espaço interno amoroso. Ele preenche o vazio deixado por anos de julgamentos, rejeições, exigências e silenciosa vergonha. E se não há uma nova voz para equilibrar essa força, a mente segue no piloto automático da punição. Mas quando você começa a cultivar a autocompaixão, algo profundo acontece. O tom da sua mente muda, o diálogo interno se suaviza, a rigidez dá lugar à escuta, a vergonha dá lugar à aceitação. E isso não te torna condescendente, te torna inteiro, porque finalmente você começa a se reconhecer além do erro. Autocompaixão não é um sentimento, é uma prática, é um treino diário de substituir frases como "sou um desastre por eu errei, mas estou aprendendo". É respirar fundo quando a culpa quiser dominar e dizer: essa é uma parte minha, mas ela não precisa decidir por mim agora. É lembrar que não há nada de errado em ser vulnerável, inseguro, imperfeito. Isso é humano. A espiritualidade nos convida a enxergar essa prática como um ato de reconexão com a alma. Porque se Deus, o universo ou a vida habitam em nós, então a forma como nos tratamos é também a forma como nos relacionamos com o sagrado. E não há nada sagrado em viver em guerra interna. A compaixão é, nesse sentido, uma oração silenciosa, um gesto de reverência à sua própria existência. Prem Baba costuma dizer que o amor cura, mas o amor precisa começar em casa menos. E a casa é você. Autocompaixão é amar-se no exato ponto em que ainda se sente indigno de amor. É estender a mão para dentro, é parar de fugir de si, é aceitar que mesmo com cicatrizes, você ainda é luz. O desenvolvimento dessa prática pode começar de forma simples. Um exercício clássico é escrever uma carta para si mesmo, como se fosse para alguém que você ama muito. Nessa carta, você não nega os erros, mas oferece compreensão, coragem e direção. Outro caminho é, diante de um momento de dor, colocar a mão no coração, respirar fundo e dizer internamente: isso é difícil, isso machuca, mas eu não estou sozinho. Eu me permito sentir e eu escolho me acolher. Sim, no início pode parecer estranho, artificial. A mente viciada na crítica vai zombar, vai chamar de fraqueza, vai tentar sabotar, mas persista, porque, pouco a pouco, você estará criando novas conexões. Está cultivando um novo jeito de existir dentro de si. E aos poucos, essa nova voz começa a se firmar, começa a se tornar familiar, até que, em momentos de queda, em vez da antiga avalanche de autodepreciação, surge uma presença firme e amorosa que diz: eu estou aqui, vamos juntos. Autocompaixão não elimina a dor, mas muda a forma como você caminha com ela. Ela não apaga o crítico interior, mas o transforma em algo menor, mais distante, mais irrelevante. Porque onde há gentileza verdadeira, não há espaço para a crueldade permanecer por muito tempo. Esse é o ponto onde a psicologia e a espiritualidade se encontram
na consciência de que somos falhos, mas sagrados, incompletos, mas suficientes, em construção, mas já merecedores de amor. E talvez a pergunta mais importante não seja como me livrar do meu crítico interior, mas sim como posso ser um espaço seguro para mim mesmo, mesmo quando ele aparece. Porque é nesse espaço que a cura floresce. Porque é nesse espaço que a paz começa. A construção de um novo diálogo interno, espiritualidade, verdade e amor em ação. Você não é obrigado a seguir vivendo sob o comando da voz que te diminui. Pode parecer que sim, pode parecer que ela é parte essencial de quem você é. Mas a verdade mais profunda é: você pode construir um novo diálogo consigo mesmo. Um diálogo que não ignore seus erros, mas que os acolha com humanidade. Um diálogo que não negue os desafios, mas que te sustente com fé enquanto atravessa cada um deles. Esse novo diálogo começa no silêncio, no momento em que você para de reagir por impulso e escolhe respirar. Não para fugir da dor, mas para escutá-la com maturidade. É nesse espaço silencioso que você começa a distinguir o que vem da mente condicionada e o que vem da sua essência. A mente diz: você não consegue. A essência sussurra: tente de novo. Mas, dessa vez, com amor, a mente insiste: você não é suficiente. A essência relembra: você não veio ao mundo para provar nada. A mente compara, julga, exige. A essência observa, compreende, confia. Esse contraste existe dentro de todos nós. E aprender a escutar mais a voz da essência não é algo que acontece de uma vez. É uma escolha repetida, uma prática diária, um retorno constante para dentro. Você pode criar âncoras para esse retorno, pequenos rituais, palavras que funcionem como mantras, frases simples, mas poderosas, como: eu me perdoo por não ter sabido fazer diferente. Mesmo em dúvida, eu escolho seguir com amor. Hoje, eu decido ser gentil comigo. Cada vez que você repete uma frase dessas com consciência, você fortalece um novo caminho interno. Você planta uma semente de presença. E essas sementes, com o tempo, germinam em algo muito mais forte que o crítico interior. Nascem como consciência desperta. A espiritualidade nos convida a usar a palavra como instrumento de cura. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E mesmo que você não siga uma tradição religiosa, pode compreender essa metáfora profundamente. A forma como você fala consigo mesmo constrói a vida que você vive por dentro. E essa vida interior define tudo. Eckhart Tolle diz que os pensamentos são como nuvens, mas que nós somos o céu. O crítico interior é uma nuvem densa. Ele pode escurecer tudo por um tempo, mas ele passa. E por trás dele, o céu da consciência permanece intacto. A espiritualidade não quer que você negue a nuvem, mas que se lembre do céu, que se lembre da sua imensidão. A psicologia, por sua vez, ensina que mudar o discurso interno tem efeitos profundos na autoestima, na saúde mental e nas relações. Pessoas que cultivam autodiálogos compassivos são mais resilientes, mais confiantes, mais abertas à vida. E não porque se iludem, mas porque se tratam como aliadas, não como inimigas. Esse novo diálogo também exige vigilância. O crítico vai tentar voltar, vai querer recuperar o trono, vai usar a voz do seu passado, da sua cultura, dos velhos medos. Mas agora você tem escolha. Agora você sabe que não precisa acreditar, que pode responder com presença, que pode dizer: essa voz me ajudou um dia, mas hoje eu escolho outra coisa. E aqui nasce um ponto profundo. O novo diálogo interno
não é apenas sobre você. Ele transforma tudo à sua volta. Quando você se trata com amor, você trata os outros com mais amor. Quando você para de se julgar, para também de julgar, quando você caminha em paz dentro, começa a caminhar em paz no mundo. É assim que a transformação se torna concreta. Começa invisível, menos na mente, na alma, menos, e floresce nas palavras que você diz, nos gestos que oferece, nas escolhas que faz. Você deixa de viver reagindo às vozes antigas e começa a viver guiado por uma voz mais profunda, a da sua consciência desperta. E essa voz não exige, ela orienta, não pressiona, ela convida, não cobra, ela sustenta. Talvez esse seja o maior milagre, perceber que, mesmo com todas as feridas, existe em você uma parte que sempre soube o caminho e que agora finalmente está sendo ouvida. O silêncio depois da tempestade. Encerramento com convite à prática viva da paz interior. Você não precisa se livrar da voz crítica para viver em paz. Precisa apenas aprender a não se confundir com ela. A voz vai aparecer em dias bons, em dias difíceis. Vai sussurrar velhas frases, tentar reabrir antigas feridas, mas agora você tem algo que antes talvez não tivesse: clareza, consciência, espaço interno. Esse espaço você construiu ao longo de cada reflexão deste vídeo. E ele está aí, dentro de você. É a pausa antes da reação. É o fôlego antes da culpa. É o talvez eu possa me acolher que surge no meio da autocrítica. Esse espaço é o começo de uma vida mais verdadeira. Uma vida onde você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Onde o erro não é sentença, mas passagem. Onde a voz mais alta já não é a que mais manda. O crítico interior pode ter feito parte da sua história, mas ele não precisa escrever o seu futuro. Você tem o direito de reescrever esse roteiro, com palavras mais gentis, com gestos mais suaves, com escolhas que respeitem a sua verdade. A cada dia, uma nova chance de ser aliado de si, de estender a mão para dentro, de praticar um tipo de espiritualidade que começa no cuidado com a própria mente. Respire fundo agora. Perceba que, mesmo que a sua mente ainda esteja agitada, há um ponto de silêncio por trás de tudo isso. E esse ponto é seu. Ninguém pode tirar. Ninguém pode invadir. Ali, você é inteiro. Ali, você já está em casa. E se alguma parte sua ainda duvida de que é possível viver com mais leveza, diga a si mesmo, com voz firme e doce: eu não preciso ser meu próprio inimigo. Eu escolho me acolher. Eu escolho me libertar. Que essa escolha se renove a cada amanhecer. Que você se lembre, todos os dias, de voltar para si com gentileza. E que mesmo nos dias mais nublados, você se trate como alguém que está aprendendo a amar a si mesmo de verdade. Nos encontramos no silêncio que cura e seguimos juntos no caminho da paz interior.